Graças a paz, bom dia. Quero, nesta manhã, render graça ao Senhor pela oportunidade de estar compartilhando a palavra do Senhor com todos vocês. Já aproveita já para compartilhar esse link aí. Compartilha nos teus grupos de WhatsApp, compartilha aí com os teus amigos, familiares, para que eles também sejam abençoados através da palavra de Deus. A palavra de Deus hoje, que eu quero compartilhar com vocês, está em 1 Coríntios, capítulo de número 10. São 13 versículos. Eu queria que você prestasse bastante atenção, porque é muito forte o que Deus ministrou no meu coração em relação a esta palavra. Diz assim: portanto, irmãos, não quero que ignoreis que nossos antepassados estiveram todos debaixo da nuvem e todos passaram pelo mar. Em Moisés, todos eles foram batizados na nuvem e no mar. Todos comeram o mesmo alimento espiritual e todos beberam a mesma bebida espiritual, porque tinham a sede saciada pela rocha espiritual que os acompanhava, e essa rocha era Cristo. Entretanto, Deus não se agradou da maioria deles, e por isso seus corpos foram espalhados pelo chão no deserto. Ou seja, foram todos mortos. Muitos deles foram mortos. Esses fatos ocorreram como exemplo para nós, a fim de que não cobicemos o que é ruim, como eles fizeram. Não vos torneis idólatras, como alguns deles foram. Conforme está escrito, o povo se assentou para comer e beber, e levantou-se para entregar a orgia. Não nos entreguemos à imoralidade, como alguns deles assim agiram. E num só dia morreram cerca de 23 mil homens. Não devemos pôr à prova a paciência de Cristo, como alguns deles fizeram, por isso foram mortos pelas serpentes. E não vos entregueis à murmuração, como alguns deles resmungaram e foram mortos pelo destruidor. Tudo isso lhe aconteceu como exemplo, e foi escrito como advertência para nós sobre quem o final dos tempos já chegou. Assim, aquele que julga estar firme, cuide-se para que não caia. Não vos sobreveio tentação que não fosse comum aos seres humanos, mas Deus é fiel e não permitirá que sejais tentados além do que podes resistir. Pelo contrário, juntamente com a tentação proverá um livramento para que a possais suportar. Olha, essa palavra aqui é muito forte, e ele nos leva ao Antigo Testamento, nos trazendo para os dias de hoje. Porque ele fala que o Senhor Jesus Cristo já o acompanhava. Aqui no verso 4 você vai ver que todos eles bebiam da mesma bebida porque tinham a sede saciada pela rocha espiritual. E os acompanhava. Essa rocha era Cristo. O que eu quero enfatizar aqui é que nós vamos entender que existem alguns pontos aqui que é muito pontuais para nossas vidas de hoje. A primeira coisa é a cobiça. A cobiça, ele diz, olha, não cobicemos o que é ruim, como eles fizeram. E a cobiça naquela época, como eles fizeram, foram coisas muito ruins. Hoje, a gente cobiça qualquer tipo de coisa. E cobiçar é pecado. Seja uma coisa boa que a pessoa tem, você cobiça algo do irmão, o irmão comprou um carro, o seu carro não é melhor, a sua casa não é melhor, e a sua família, a família da pessoa está feliz e a sua não está. Você começa a cobiçar, cobiça a mulher do próximo, cobiçando toda e qualquer coisa é pecado. E ele diz, não cobicei o que é ruim, como eles fizeram. Não vos torneis idólatras. O pastor Braz trouxe no culto, num desses cultos nosso, no domingo, ele falou que a idolatria é quando nós desviamos a nossa adoração a Deus. Ela se torna uma idolatria. Nós idolatramos filhos, nós idolatramos esposa, nós idolatramos coisas, nós idolatramos objetos, nós idolatramos pastores.
é pecado. O povo, aí no verso, você vai ver no verso 8, ele fala sobre a imoralidade sexual, a imoralidade. Ele fala: não nos entreguemos à imoralidade, como alguns deles assim agiram. E num só dia morreram cerca de 23 mil. Desde o Éden, o Senhor tem procurado ensinar o princípio da obediência. Como eu fujo? Como eu fujo da cobiça? Como eu fujo da idolatria? Como eu fujo da imoralidade sexual? Voltando para o jardim. Aí lá você no jardim será ministrado obediência. O Senhor nos convida a não quebrar esse princípio. O princípio da obediência. No verso 9, ele fala: não devemos pôr à prova a paciência de Deus, de Cristo, como alguns deles fizeram, por isso foram mortos pelas serpentes. Olha, não pôr à prova o Senhor Jesus Cristo. Não tente. Cuide-se. Cuide-se. Cuide da sua vida espiritual, cuide da sua família, cuide dos seus filhos, cuide da sua saúde, cuide da saúde da igreja, cuide da saúde, ajude os irmãos. Não coloque Jesus Cristo à prova. Não vos entregueis à murmuração, como alguns deles resmungaram e foram mortos pelo destruidor. Não, a murmuração nos afasta de Deus. A cobiça nos afasta de Deus. A idolatria nos afasta de Deus. A imoralidade, seja de qualquer esfera, nos afasta de Deus. Colocar Jesus à prova. Eu já vi muita gente dizer assim: eu coloquei Jesus na parede. Não sabe, é muita insensatez e não sabe o que é isso. O Senhor, ele não se deixa dominar. Então, queridos, em nome de Jesus, não quebre esse princípio. Obedecer é melhor do que sacrificar. Era um simples fato desse povo aqui atravessaram o mar, eles tomaram água, tiveram comida no deserto, tiveram refrigério, tiveram nuvem conduzindo eles de dia, tiveram a nuvem para trazer o refrigério no dia tão quente, tiveram fogo para aquecer o dia tão frio, foram batizados no deserto, Deus fez maravilhas, comiam, não faltou nada para eles, as roupas não envelheciam, mas eles desobedeceram. E aí custou vidas. Então convido você a não desobedecer. Obedeça o Senhor. Pare de cobiçar. Pare de idolatrar as coisas. Pare de viver na imoralidade. Pare de colocar o Senhor à prova. Se renda a Ele. Pare de estar lutando contra Deus. Pare de pôr à prova o Senhor Jesus. Pare de murmurar. Pode ser que a bênção não chegou, eu creio nisso, a bênção não chegou na tua casa ainda porque você vive murmurando. Você vive reclamando de Deus. Jesus já está à porta. E a palavra é obedecer. Obedeça ao Senhor. Às vezes, esses sentimentos, esse comportamento de cobiça, de idolatria, de imoralidade, de colocar o Senhor à prova, de murmuração, eles são coisas que muitas vezes você não percebe. Porque quando a gente olha a cobiça, a gente pensa que é algo muito... Só representa algo grandioso. Não. São coisas simples. A idolatria, a gente pode idolatrar qualquer coisa. Idolatrar o dinheiro, idolatrar qualquer coisa. Imoralidade, você pode estar na roda dos escarnecedores e estar sendo influenciado por esta roda. Colocar o Senhor à prova é fazer aquilo que Ele não mandou você fazer, é colocar o Senhor à prova. O Senhor não mandou você ir, mas você está indo. O Senhor mandou você ficar, mas você está indo. O Senhor mandou você ir, mas agora você está ficando. O Senhor disse que você fosse para a direita, mas você está indo para a esquerda. E murmuração é quando o Senhor te abençoa, você nunca está satisfeito.
aí você entra num lugar de murmuração. Ou então quando você está na disciplina, está demorando aquilo que o Senhor está fazendo no tempo dele, porque o Senhor faz no tempo dele, e você começa a murmurar: Senhor, por que você não faz logo? Por que você não fez? Por que você não fez desse jeito? Senhor, por que os meus filhos estão assim ainda? Isso acaba se tornando uma murmuração. Às vezes você está aqui e de repente você faz assim: não. Ou reclama baixinho. Isso também é murmuração. Nós estamos no fim dos tempos. E são coisas tão simples. Paulo estava falando para a igreja dos Coríntios aqui. Mas a palavra, ela se renova cada manhã e ela fala para mim e para você. A igreja do Brasil, a igreja de Fortaleza, de onde eu vi, e a igreja de Ponta Grossa, onde eu estou. Essa palavra é para nós. E para concluir, como eu faço? Como eu vou fazer para abandonar a cobiça, a idolatria, a imoralidade, de sempre colocar o Senhor à prova, de sempre estar murmurando? Como eu vou fazer para sair disso? É simples. Entra no teu quarto, fecha a tua porta e vai falar com Deus. Vai falar com teu pai. Vai falar com teu pai em secreto. Entra no teu jardim. E lá ele vai te dar ordens. Vai falar ordens para você. Vai derramar promessas sobre a tua vida. Vai dizer o que você tem que fazer. Aí quando você sair do quarto, do teu quarto, aí é hora de obedecer. Esse é o processo. Amém? Quero orar por você, Pai, em nome de Jesus. Quero colocar aqueles que estão ouvindo esse devocional, que o Senhor gere no coração deles, ó Pai, em nome de Jesus, obediência. Que eles entrem no quarto, fechem a sua porta, busquem do Senhor orientação. E ao sair do quarto, coloque em prática, obedecendo os princípios. Porque, Senhor, quando nós não obedecemos os princípios, nós somos quebrados por eles. Repreendo todo espírito de cobiça, de idolatria, de moralidade sexual, de moralidade, seja de qualquer tipo de moralidade, de toda afronta contra o Senhor, de estar colocando o Senhor à prova, de estar dizendo que está colocando o Senhor na parede. E muitas vezes quando a pessoa fala isso, Senhor, ela mesma está se colocando na parede, está sendo pressionada para ser melhor, está sendo pressionada para largar o pecado. E repreendo também, Senhor Deus, em nome de Jesus, todo espírito de murmuração. Que haja crescimento, Senhor, em nome de Jesus. Nós não queremos viver como o povo viveu naquela época, Senhor Deus, que não entraram na terra prometida, só entrou os fiéis, só entrou os obedientes, só entrou aqueles que honraram o Senhor. Gere em nós um coração obediente, em nome de Jesus. Amém. Deus abençoe o seu dia. Glória a Deus por isso.